Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um Vox Talk, o seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Olá, pessoal! Como eu falei, vamos conversar aqui com o Igor Lopes, especialista na área de Mercado Livre. Igor, tudo bem? Como é que você está? Prazer Tudo te ótimo. receber. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite primeiro, né? Prazer estar aqui, voltando aqui à Voxel, né? É isso aí. Vamos falar sobre isso, mas é um prazer aqui te reencontrar e obrigado pelo convite. Bora contribuir um pouquinho aí, transbordar na vida dessa galera que está nos assistindo aí. Que legal, Igor. E eu gosto muito de trazer pessoas aqui de sucesso, né? Você é um grande exemplo, começou com a gente aqui há bastante tempo Sim. atrás, se desgarrou e fez a sua trajetória aí sensacional, né? E é justamente por isso, né? Você chegou hoje como uma grande referência nessa venda de produtos no Mercado Livre, né? Porque Exato. é um mercado que cresce muito. Mas primeiro eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Quem é o Igor aí? Vamos lá, cara, vamos lá. Eu sou natural aqui de São Paulo, capital, né? Tenho 38 anos, hoje sou papai do Davi e do Anthony, tenho 2 filhões, casado com a Suelen. E comecei minha jornada trabalhando com vendas, né? Fui representante de um frigorífico, trabalhei no escritório do meu tio. Depois eu fui trabalhar na Polishop, Olha que vende isso. aquelas tranqueiras que passa na TV lá. Trabalhei no telemarketing da Polishop por quase 5 anos lá. Então você era bom, hein? Porque... Era bom, cara. A Polishop era uma dos melhores telemarketing que pagava mais na época. Trabalhei pertinho do Apolinário bastante tempo, pra pegar aquela energia dele. E depois lá eu comecei a estudar engenharia, né? Já enxergava que aquilo ali não ia ser o meu futuro de vida. E ainda lá na Polishop comecei a estudar engenharia, me formei em engenharia e fui trabalhar na indústria automotiva, trabalhando lá na antiga Visteon, né? Onde era aí Visteon. Que nós nos conhecemos. Que é onde nós nos conhecemos, exatamente. E vim com 8 anos de carreira lá na engenharia, comecei como estagiário lá e fui crescendo, fui efetivado como terceiro primeiro, fui terceiro, depois fui efetivado da empresa e saí de lá como engenheiro pleno. Então fui responsável por bastante... tinha uma responsabilidade bem forte lá. Eu cheguei a ser responsável pela América do Sul pela validação de testes de airbag dos carros, né? Então trabalhei no... O pessoal não tem ideia o quão complicado é um laboratório de airbag. Tem de lei, de norma, é algo astronômico. Sim, cara. E na época, né, quando eu trabalhei lá, era um conhecimento... Eu acredito que ainda deve ser, né? Um conhecimento que é bem restrito. Não são muitas pessoas aqui no Brasil que dominam esse conhecimento. Então eu tive a oportunidade de ir para fora, fui para a França, lá na sede da empresa, onde eu estudei lá, tive cursos, treinamentos sobre isso, para aprender um pouco mais sobre esse mercado, porque aqui não tinha muita gente que conhecia, né? A gente atendia muito a Volkswagen e os caras da Volkswagen vinham perguntar muitas coisas pra gente lá, porque até eles lá que estavam dentro da montadora não tinham conhecimento sobre algumas coisas, né? Isso aí vinha muito de fora, da Alemanha, da França, então eu tive essa oportunidade de viver essa experiência aí que foi muito bacana. Mas sempre tive essa vontade de empreender, né? Mesmo trabalhando lá na engenharia... É um bichinho que morde a gente, né? Cara, enquanto você não vai, enquanto você não sente, não... Né? Você não é picado ali pelo Ricavírus. Lá em 2012, cara, eu tive... já trabalhando na engenharia, eu tive contato com um mercado que é meio turbulento. Tem gente que adora, tem gente que odeia, que é o mercado de marketing multinível. Sim. Então eu participei de uma empresa de marketing multinível, não ganhei dinheiro lá, mas o que eu ganhei lá são coisas que eu carrego até hoje. É um MBA de negócio, então eu aprendi muito sobre venda, sobre negócio, sobre desenvolvimento pessoal, e aí quando eu comecei a me aprofundar nisso, de estudo de desenvolvimento pessoal, eu fui entendendo da minha capacidade como pessoa, e eu falei, cara, não dá para eu ficar limitado a um salário, sendo que eu posso crescer muito mais, quero empreender, Eu olhava os caras lá na engenharia e falava, cara, os caras estão trabalhando aqui 10, 15 anos, estão ganhando 10 conto, 12 conto, enquanto um ganha mais, ganha 15. Eu falei, não, eu quero ganhar isso agora. Certo. Eu quero esperar 10 anos para ganhar isso aí. E aí me despertou essa vontade de empreender. Então eu vinha me preparando já financeiramente, mentalmente para empreender. Até que em 2019 teve a oportunidade de eu abrir uma franquia, né? Uma loja de donuts. Bem-vindo ao mundo do empresariado. Do empreendedorismo. Aí começa a mudar.
E aí foi aquela loucura. A ideia, na verdade, era assim, eu abri a loja para minha esposa tocar. Sim. Né? E aí eu saí de férias da empresa pra gente inaugurar a loja, só que foi uma loucura. Tipo, fila na porta, a gente colocava donuts na vitrine e vendia tudo. Era um produto assim muito diferenciado, não tinha praticamente concorrente aqui no Brasil. Tinha pouca gente, a gente abriu numa época de frio. Legal. E no frio a galera come muito doce. Sim. Era um produto que saía quentinho ali, cara, um negócio sensacional. E aí foi uma loucura que a gente não dava conta de atender o volume. Aí eu falei, não vou conseguir voltar para a empresa. Eu saí de férias, mas E a férias a férias no fim voltou interna, né? Vai ser eterna aqui. Então a ideia inicialmente era minha esposa tocar a loja, eu continuar na engenharia ali, tinha um salário bacana. Sim. Mas no fim teve essa reviravolta. Aí eu voltei, pedi demissão, né? Tive que pedir demissão, abandonar lá todo o que eu tinha de benefícios ali durante esses anos que eu trabalhei lá na empresa. Mas, cara, já com essa cabeça de vou tocar o barco. Vou fazer essa franquia dar certo. Dá certo, exatamente. Eu larguei engenharia, minha esposa largou o turismo, a gente era CLT e fomos nós dois tocar ali o empreendedorismo na raça, né? Exato, um sonho, né? Fazer os sonhos se realizar. E tava tudo indo muito bem. A gente abriu a loja em maio de 2019. Então, cara, já no primeiro mês a gente chegou a faturar 220 mil de vendas na loja. E, pô, você sabe que... Mas tem aquele fator também curiosidade, né? Sim, novidade, curioso. Que inicia no topo, aí a questão é se a gente segura no topo ou consegue chegar num ponto médio que vale a pena, né? Exato. E aí juntou várias coisas, juntou o fator novidade, juntou o frio, juntou a região que era muito boa. Eu tava na região de Santana, que é uma região do poder aquisitivo um pouco mais alto ali. É aquela galera que culturalmente já viaja pra fora, já conhece donuts, então foi muito bom, né? E aí aquilo foi aquela ilusão, não ilusão, né? Mas, cara, imagina, você é um CLT, eu ganhava meus 8 mil reais na época. De repente, você tá faturando 220 mil. Só, pô, agora eu vou ficar rico, né? A primeira coisa que veio, eu vou ficar rico, acertei na veia. E aí tava indo tudo muito bem, até que março de 2020, né? Ninguém esperava. Pandemia. Pandemia. De repente, fecha tudo, baixa as portas. A gente conseguiu trabalhar por delivery, porque a gente entrava na classificação de padaria. E padaria foi um dos únicos mercados que podiam ainda... Poderia abrir. Poderia abrir, só que era só delivery. Sim. Eu não tinha delivery porque minha loja era pequena e o movimento lá era tão grande que eu não tinha capacidade de atender delivery e balcão. Pelo primeiro momento de volume, pelo volume que vocês tinham, tava... O balcão já pegava toda a capacidade de produção que a gente tinha na loja. E aí, de repente, eu tinha uma margem que girava na faixa de 15% a 17% de lucro, dependia do faturamento. E, de repente, eu tive que começar a trabalhar com o iFood me cobrando 27% de taxa. Uau! E não estava previsto. Você só tinha 17% de margem, tinha que pagar 27%. Isso é legal para mostrar para o pessoal não o quão complicado é empreender, mas são os macetes que você tem que aprender para ter sucesso. E que você vai... E que são coisas que podem acontecer, né? Sim. E quando você está empreendendo ali, você não tem onde correr. Você é CLT, se tem uma bucha que é maior do que o cargo que você tá, você passa para cima, né? Fala, ó, me ajuda aí. Lá você tá empreendendo. Lá você paga a conta, você varre a loja, você lava a louça, faz o que é necessário, né? Então, basicamente, eu comecei a rodar no prejuízo ali, quase 10% de prejuízo. Então, imagina, faturando 200 e poucos mil, 20 pau por mês de prejuízo. Só que a gente naquela esperança, né? Isso dói, hein? Dói. E ralando, né? E ralando. Não era... Pra dever 20 pau no trabalhando, eu chegava às 6h30 da manhã, saía de lá 11h30 da noite, meia-noite. Cara, em 3 meses eu virei um zumbi, assim, de olheira, de emagreci. Foi bem insalubre, né? Mas eu tava disposto, né, a viver aquilo. Eu me coloquei à disposição para viver aquilo. E aí rodando no prejuízo, só que aquele negócio, a gente tinha aquela esperança de, isso aqui vai durar um mês,
Não, essa pandemia aqui verdade, vai... se durar muito, vai durar 3 meses. Né? Depois a gente arrebenta de novo. Exato, e aquele negócio foi perdurando. O capital sumindo, você vendo de aparecer aqueles 200 virando. Já era, pulverizando. Já. E a sorte, assim, que eu já vinha estudando muito desenvolvimento pessoal, então eu estudei muito sobre gestão financeira, sobre mentalidade empreendedora, financeira, então eu não peguei aquele dinheiro que eu ganhei no começo e comprei um carrão, fui viajar, né? Aquilo eu mantive e foi o que me sustentou durante um tempo lá, fechando no vermelho, eu consegui ir consumindo aquele dinheiro que eu recuperei. E aí, como a gente era franqueado, eu não tinha muito poder de ação. Cara, uma caixa de luva que eu usava no meu dia a dia que custava R$15, uma luva foi para 150 a caixa. Álcool gel eu já usava lá para limpar balcão, para limpar a mão, cara, o galão do álcool gel foi para 300 pontos. Aí subiu o chocolate, óleo, subiu o preço de tudo. E não tinha como eu chegar e falar assim, ó, hoje o Donuts custa 9 e amanhã ele vai custar 25 para cobrir. Não tinha. Como que você vai fazer isso? Ainda mais sem poder por ser uma franquia. E o pessoal também da franquia era muito inexperiente, estavam começando o negócio, enfim. Demoraram para reagir. E aí eu comecei já a enxergar que aquele negócio não ia mais para frente. Já olhando a longo prazo. Aquela decepçãozinha. Puxa vida. Achei que era aqui, né? E eu vendi carro, peguei empréstimo para abrir a loja, para fazer reforma, para comprar equipamento. Então, eu apostei muito naquilo ali, né? E logo que veio a pandemia, meu filho tinha acabado de nascer. Tava com 6 meses, meu filho nasceu em maio de 2020, né? A pandemia foi em março. Meu filho nasceu em maio. Então, cara, imagina a cabeça, o que eu não tava passando, né? Empréstimo, vendi carro, filho pequeno, larguei a engenharia. Eu já lembrava da minha mãe falando, mas você vai largar a engenharia para empreender? Assim, eu sei que a gente gastou aí um tempinho conversando um pouco dessa trajetória, e o nosso tema é um pouco mais voltado lá, né? Descomplicando venda em Mercado Livre. Sim. Mas eu acho importante contar aqui para o nosso público isso, porque essa base, esse sobe e desce, essas porradas que a gente toma, sim, cria um casco, né? Para, de fato, um determinado momento, esse casco ajuda a gente a, de fato, dar certo. De repente, se você tivesse começado o Mercado Livre lá atrás, talvez não tivesse certo, porque você não tinha a cabeça preparada. Exato. E hoje, o que eu dou de recado para o pessoal é que muitas vezes eles começam, a primeira decepçãozinha, o cara já para, já desiste. É normal apanhar, é normal. O mundo aí fora, ele não tá lá para ficar te alisando, não. O mundo vem e bate aí. Exatamente isso, cara. Mas parabéns, essa preparação que você teve aí, eu acho muito que foi boa, fundamental. Né? Eu costumo falar assim, né, o pessoal, na época foi extremamente difícil e doloroso, né? Mas o pessoal me pergunta, cara, se você pudesse voltar lá atrás, você gostaria de não ter vivenciado isso? Eu falo que não. Porque o que eu sou hoje foi fruto do que eu tive que vencer e do que eu tive que passar lá. É o MBA, né? Foi o MBA. O MBA é saber as dificuldades. Na prática. Na prática. Né? E aí, saindo dessa turbulência... E aí eu tive contato com um menino que fez parte da minha equipe lá do marketing multinível, que estava vendendo no Mercado Livre. A família dele tinha pet shop, trabalhava com pet shop e tal. Eu encontrei ele e falei, vocês como tanto fecharam o pet shop? Ele falou, cara, a gente tá vendendo no Mercado Livre e estamos arregaçando com a pandemia, né? A pandemia, tudo fechado, era só a internet que funcionava. Até foi onde deu um boom muito grande nas vendas online, porque muita gente tinha receio, tinha medo, e naquele momento era a única alternativa. Não tinha outra alternativa. Então muita gente teve a primeira experiência na pandemia com as vendas online, comprou, viu que chegou, gostou, falou, nossa, esse negócio é bom, funciona. Né? E virou um consumidor fiel nesse mercado. E aí eu peguei aquilo ali, ele me deu algumas dicas de como começar, falou, estuda esses conteúdos aqui desses caras. Na época não tinha muita gente falando sobre isso na internet, era bem pontual, assim, era um cara ou outro que falava. E aí eu abracei aquilo ali com unhas e dentes, como uma saída, né? Uma saída, uma alternativa. Falei pra minha esposa, eu já queria vender a loja, minha esposa não queria, aquele negócio sentimental de mulher, não, é nosso negócio, a gente colocou todo o dinheiro aqui. E eu já muito mais racional, já tava vendo que não ia funcionar, já falei, não, próximo.
Então você fica aí na loja e eu vou fazer outra coisa. E aí, cara, comecei a batalhar ali, a trabalhar muito forte. E já no primeiro ano de negócio eu consegui faturar 1.600.000 de venda. Nossa. Então eu tive um crescimento, assim, cara, se falar qualquer empresa nova que começa um negócio do zero, no primeiro ano faturar 1.600.000, é muito fora da realidade, né? Eu vou fazer um pulo aqui. Tá. Hoje, como é que tá o Igor no Mercado Livre? Para o pessoal saber quem é que vai dar dica para eles. Cara, hoje, graças a Deus, eu consigo faturar 1 milhão a cada 2 meses, né? Olha aí. Então já mudou demais. Começou do zero, sem nada, apanhando. Nada de casa. Em pouco tempo conseguiu acelerar, né? Comecei num apartamento ali de 47 metros quadrados, onde a gente morava, trabalhando em casa mesmo. Mas o que eu costumo falar pro pessoal, né? Quando uma mente preparada encontra um negócio exponencial, é onde o pessoal fala, deu sorte. É onde deu a sorte. E foi o que aconteceu. Eu já vinha me preparando, já vinha passando por vários desafios, já vinha com a mentalidade empreendedora. Quando eu encontrei com as vendas online, que é um negócio extremamente exponencial, cara, aí foi um casamento perfeito. Sensacional. E aí eu consegui ter essa ascensão muito rápida, muito grande. Hoje eu tenho galpão, tenho funcionários, atendo vários marketplaces, não só Mercado Livre, né? A gente vai falar especificamente de Mercado Livre, mas vendo na Shopee, na Amazon, na Magalu, em vários outros marketplaces. E aí, graças a esse crescimento exponencial rápido, eu costumava compartilhar um pouquinho dessa rotina no meu Instagram lá. E aí começaram a aparecer vários amigos, pessoas próximas. Cara, como é que você fez? Me ajuda. Você compra. Basicamente isso. E aí eu falava, cara, não dá pra eu sentar num churrasco e te explicar. Eu preciso construir estruturar isso em módulos, em aulas, para poder passar. Mas você toparia? Eu, cara, eu toparia. Falei com um, falei com outro, cara. Tenho vontade. Falei, tem mais um negócio aqui, né? E aí, dali que eu comecei. Em 2022, eu abri a primeira turma de mentoria. Juntei essa galera que queria. Não somente vende, trabalha com o Mercado Livre como um vendedor, vamos falar assim, mas você também ajuda, ensina o pessoal a vender. Exatamente, quem quer começar o seu negócio de vendas online. Um coach, você tem um nome isso? Cara, eu nomeio como mentoria, né? A mentoria GR que eu criei, a GR vem de atividade geradora de renda. Então eu tenho alguns passos a passos para o cara sair do zero e começar a ter a sua performance de vendas ali dentro do Mercado Livre. E essa mentoria ela vai do zero ali até o avançado, com acompanhamento comigo, com acesso comigo, com visita técnica em fornecedores. Você usa isso para fazer uma renda extra, alguma coisa do tipo, de tudo? Cara, tem de tudo. Eu tenho o público que vem como renda extra, o cara que está trabalhando ainda na CLT e ele quer começar um negócio, mas ele não quer largar o que ele faz, ele não quer perder aquela segurança, e a internet possibilita isso, o cara começar a trabalhar em tempo paralelo, então ele não precisa largar o que faz. Então ele vai ali construindo aquilo como uma renda extra até que aquilo vire uma renda principal, e aí lá na frente ele pode tomar a decisão de onde fica, quero ver onde fica. Isso aí nós vamos bater um papo no outro podcast. Eu quero trazer agora para o Descomplicando essa venda no Mercado Livre. Até desculpa ter te cortado. Não, bora. Mas como é que se inicia uma venda no Mercado Livre? Se você fosse dar uma dica, eu não sei nada de Mercado Livre, quero começar a buscar um produto. Qual que é essa dica? Como se inicia uma venda? Cara, é um processo muito simples, tá? Apesar de haver esse bloqueio das pessoas e não saber, como é que eu vou vender na internet? O que eu faço? Cara, é extremamente simples, tá? Não é fácil, lógico, mas é simples. Então, como é que funciona? Existem hoje as plataformas chamadas de marketplace. Quando a gente fala de vendas online, é um mercado muito amplo. Você pode vender no Instagram, você pode vender no TikTok, no Facebook, enfim, tem vários lugares onde você pode vender na internet. Isso. Eu atuo diretamente trabalhando nos marketplaces. O que são marketplaces? Explica aí pro pessoal o que é um marketplace. Basicamente, eles são shoppings online. Imagina que você tem um shopping onde você pode ir lá e abrir uma loja lá dentro, certo? Basicamente é a mesma coisa. Então, quais são os marketplaces que tem hoje no mercado? Tem o Mercado Livre, a Shopee, a Amazon, a Americanas.com, Netshoes, várias plataformas hoje atuam como marketplace. As empresas de varejo que vendem produtos dela, você pode nesse site deles e ter a sua lojinha, colocar o seu produto lá. Esse é um marketplace. Isso.
Então, quando você entra no Mercado Livre hoje e compra, você não está comprando do Mercado Livre especificamente como empresa. Você está comprando de um vendedor que tem uma loja dentro do Mercado Livre. Isso. E aí, quando você fala TikTok, Instagram, Americanas, cada um vai ter o seu processo, cada um vai ter sua modalidade seu percentual. Exato, sua taxa, seu modelo logístico. Legal. Tá? O que muda de um para o outro é basicamente isso. Um entrega pelos correios, um tem a logística própria, um tem o fulfillment, a taxa de cada um que vai variar, mas de um modo geral eles funcionam de maneira bem parecida. Correto. Tá? E aí, cara, imagina você poder ter uma loja num shopping onde tem mais de 50 milhões de acessos todos os dias. Todos os dias. Então, lindo. É lindo, né? Todo mundo que tem um comércio, que tem uma loja, geralmente escolhe um ponto bom, que é um ponto onde passam pessoas lá para poder você aumentar sua oferta e sua oportunidade de vendas. E basicamente é isso. Você está com uma loja dentro de uma plataforma que está gastando milhões e milhões para aparecer no Big Brother, para ter caminhão rodando para todo lugar na rua, para fazer propaganda com o Neymar, para levar pessoas lá para dentro da plataforma para comprar de você que está anunciando lá dentro. Basicamente é isso que funciona. Então, qual que é a diferença de você vender, por exemplo, no Instagram? No Instagram você precisa pagar para você aparecer para as pessoas talvez comprarem de você. Certo. Você tem que rodar tráfego pago, investir, tal. O Mercado Livre não. Ele está investindo em publicidade, em tráfego pago para levar a gente lá para dentro. E aí você só tem que aprender a posicionar o seu produto lá dentro de uma maneira que as pessoas encontrem sua loja e comprem de você. Como que eu inicio? Eu tenho que buscar um produto com uma margem, fazer uma peça digital e publicar dentro do Mercado Livre? Exatamente. O que você pode vender hoje lá no Mercado Livre? Produtos físicos. Então, certo. Qualquer produto físico você pode vender lá dentro. Existem algumas ferramentas onde você consegue plugar ela no seu Mercado Livre e você vai fazer um estudo de mercado. Basicamente, o que é esse estudo de mercado? É você entender sobre a demanda do produto na plataforma. Certo. Ok? Porque não é só porque essa caneca vende numa loja de rua que necessariamente ela vai vender no Mercado Livre. Então, o que você tem que fazer primeiro? Entrar lá na plataforma e entender. Eu quero vender caneca. Caneca tem demanda dentro do Mercado Livre? Então essa ferramenta ela vai te mostrar isso. Isso é novidade. Então você vai no Mercado Livre, não sei se é pago, se é livre, e faz um estudo sobre o que você gostaria de vender. Exato. E aí o que você consegue ver lá dentro? Você consegue ver o número de unidades que aquele anúncio já vendeu, a data que aquele anúncio foi criado, você consegue olhar o gráfico de visitas, quantas pessoas visitaram aquele anúncio nos últimos 30 dias. Então, através desses dados, que é o que eu ensino lá dentro da mentoria, como o cara fazer essa análise, né? Como ele ensinar, aprender isso, você vai tomar a decisão se, cara, esse produto tem demanda. Beleza? Então, cara, enxerguei que caneca tem demanda lá dentro. O próximo passo é você ir comprar algumas unidades no fornecedor e criar um anúncio lá dentro. Interessante. E aí existe toda a estratégia de criação de anúncio, as fotos, como precisam ser... precificação, como você vai colocar o preço lá para fazer suas primeiras vendas, Sim. Todo esse passo a passo. Mas a lógica é avaliar o mercado, viu demanda, compra um produto e anuncia. E coloca lá. Basicamente Legal. É isso. E esse mercado digital, ele é sempre crescente, ele também tem os vai-vem, tem as pandemias aí no mercado digital. Fala um pouquinho do mercado. Ele acompanha... A minha preocupação é quem está vendo esse podcast, fala, será que é um negócio interessante? Mas Sim. Você fala, não, o mercado está caindo, agora está todo mundo migrando para sei lá o quê, então vale a pena ainda criar alguma coisa no Mercado Livre? Cara, o mercado de e-commerce no Brasil, ele está praticamente engatinhando. Se a gente for voltar um pouquinho para trás, começou-se a falar mais de vendas online, de Mercado Livre, praticamente de 2019 e 2020 para cá. Certo. Então, um mercado de 5 anos, praticamente, aqui, que está mais forte, mais fomentado, né? Geralmente, o que acontece fora, primeiro, depois acontece aqui. Então, se você pegar os dados hoje, as vendas, o comércio online no Brasil, ele representa 15% das vendas do varejo, de uma maneira geral. 15% do varejo, ok. Tá? O online. Sim. Na China, o online já representa 55% das vendas do varejo. Se tudo que acontece lá, depois de 2, 3, 5 anos acontece aqui, é um processo natural, uma tendência natural,
Eu tô falando que a gente vai praticamente triplicar de tamanho do que já existe hoje e que a gente acha que é grande. Né? E o Brasil, cara, é um continente, né? Sim. A gente mora num continente. Se você for pegar a Europa, o Brasil é quase do tamanho de boa parte da Europa ali. Então tem muito mercado, né? Tem ainda... Eu costumo dizer assim... qual que é o perfil de compra das pessoas hoje do Brasil? A gente está dividido entre 3 níveis de pessoas. Tem as pessoas mais velhas, que são ali dos 50 anos para cima, que são pessoas que não cresceram com a tecnologia, tem pouca interação com a tecnologia, tem medo de comprar online, mas vou ter que pôr meu cartão, mas será que vai chegar, né? Aqueles negócios. A gente tem essa galera que está no intermediário, que é o pessoal da minha idade, que não cresceu com a tecnologia, mas se adaptou. Né? Okay. E a gente tem a galera mais nova, que é o molecada que, cara, passa o dia inteiro hoje aqui. Né? E esse público, ele vai eles vão virar os grandes compradores. Eles vão virar já compram muito hoje, exatamente. Mas vão dominar. Então é o que eu falo pro pessoal, cara, daqui 5, 10 anos, você acha que a molecada de hoje, que vai ser o público consumidor, ele vai estar comprando aonde? Você acha que ele vai estar pegando fila, pegando trânsito para ir no shopping, para ir na loja? Não vai. Então a grande tendência mesmo é esse crescimento da venda digital. Não só no Mercado Livre, mas em geral. Porque é uma comodidade. Né? Hoje, a gente falando aqui de São Paulo, você vai decidir comprar alguma coisa. Você quer ir lá, sei lá, no centro de São Paulo comprar um eletrônico. Cara, você vai pegar trânsito, gastar gasolina, pagar estacionamento, vai correr risco de ser assaltado pelos nóia lá no centro. Que lá tá grande parte dos fornecedores estão lá. Corre o risco de você chegar lá, não encontrar o produto que você quer. Então, entre isso e pagar R$15 de frete, você vai fazer o quê? Chega em casa, tranquilo. E aí o Mercado Livre, ele cresceu muito porque ele revolucionou o mercado, né? Antes você comprava na internet, demorava 15 dias, 20 dias para chegar. Hoje você compra de manhã no Mercado Livre e chegou à tarde e chega na sua casa. Então, eles investiram muito em logística, para trazer essa agilidade para realmente fazer o cara não querer se deslocar para comprar, né? Levar a comodidade mesmo pra ele. Agora, como a pergunta foi como você iniciaria uma venda no Mercado Livre, deixa eu ser aqui capcioso. Se eu for vou começar a vender caneca aqui. Não é qual é a melhor plataforma ou qual é a pior. Você recomendaria, começa com o Mercado Livre ou começa com outro? Começa de um americano? Com um 3P, com um marketplace de um americano. Hoje eu enxergo 2 marketplaces muito fortes para você startar, para você iniciar. Acho que o mercado está muito forte na mão do Mercado Livre e da Shopee. Mais ainda, aqui no Brasil, o Mercado Livre é muito maior do que a Amazon. Sim. Porque ele foi mais rápido. Ainda não. Mas assim, eu digo em facilidade para você começar a performar. Okay. A Amazon, ela é grande, só que ela é mais trabalhosa para você vender lá dentro. Certo. É mais difícil, você tem que só entra CNPJ, você tem que dar comprovação de nota fiscal dos produtos que você vai vender. Mercado Livre e Shopee, você com CPF você começa a vender lá. Entendi. Tem menos, a barreira de entrada é menor. Mais menor, ok. Isso, tá? Só que entre Mercado Livre e Shopee, o Mercado Livre ele é muito maior nacionalmente. Então ele é mais rápido, ele é mais ágil, as pessoas têm mais confiabilidade de comprar lá dentro. Certo. Então, para quem está querendo começar, eu recomendo que comece pelo Mercado Livre. Mercado Livre e Shopee são os 2 melhores ali para você começar. Exato. Tá. E você contou mais ou menos como se inicia e alguns pontos fortes. O que seriam os pontos fracos, algumas barreiras ou os possíveis problemas que esse pessoal tem quando inicia? O maior desafio no começo ele é mental. Eu costumo dizer que empreender é muito mais mental do que efetivamente o trabalho ali. O trabalho você tem que fazer de qualquer jeito, mas se você não tiver uma boa mente, você não vai se manter no negócio. Por quê? O começo é desafiador. Você tem que vencer algumas barreiras ali para você começar a performar. Então imagina, cara, já tem eu lá vendendo há 5 anos, minha conta é Platinum, tá na melhor logística do Mercado Livre, eu tenho preço, eu tenho caixa para comprar produto. E às vezes o cara tá começando ali, ele tem pouco caixa, pouca grana, não tem a mesma visibilidade na plataforma. Sim. Então ele tem um desafio maior. Demora mais para chegar nele? Demora mais. Ele tem menos confiabilidade. Então, por exemplo, o cara entra no meu anúncio, eu tenho lá o termômetrozinho verdinho, eu tenho reputação lá, o meu score, minhas vendas têm avaliação.
minha conta tem avaliação, então é muito mais confiável o cara comprar de mim. Agora entra o cara que está começando, ele não tem reputação, ele não tem venda, as vendas dele não tem avaliação, então é mais desafiador. Então o que ele tem que fazer nesse começo para poder performar? Boa pergunta. Ele tem que apertar no preço. É o preço que vai alavancar ele. Então o que você vai fazer para começar a performar uma conta no Mercado Livre? Por um tempo você vai ter que vender no 0 a 0, talvez você vai ter que vender perdendo margem. Porque pensa assim, cara, para você abrir qualquer negócio... Na verdade, também é como se fosse um investimento no marketing, né? Exatamente. Tá. Você abrir qualquer negócio, você vai abrir um restaurantezinho aqui na esquina pequeno. Cara, você não vai gastar menos de 50 mil reais pra você abrir as portas. Reforma, equipamento, funcionário, insumo, licença, blá, blá, blá. Treinamento. O que você precisa para abrir uma conta no Mercado Livre? Pegar seu computador, entrar lá e criar um cadastro e cadastrar um produto. Você não tem investimento. Então, qual que é o seu investimento no começo? É, às vezes, vender sem margem, vender perdendo margem. Para quê? Para você começar a ganhar corpo dentro da plataforma. Para você ativar sua reputação, para você ter visibilidade, te enxergar. Avaliação nos seus anúncios, tal. E aí, quando você consegue ganhar o mercado, aí você vai subindo o seu preço e colocando margem para você realmente colocar dinheiro no bolso. Essa é a ideia. Então, no começo é isso. Porque... Imagina, para você vencer um cara que tá com frete que chega hoje, com confiabilidade, o que você tem que ter? Já tá no fulfillment dele. No fulfillment, exatamente. Agora explica o que é o fulfillment aí para eles. Cara, o fulfillment é um negócio maluco. Se você, quando acabar esse podcast aqui, você acessa o YouTube e coloca assim, Tour Fulfillment Mercado Livre. E assiste um vídeo que tem lá. Cara, vou assistir. É um galpão, imagina um galpão logístico monstruoso, gigante, onde o Mercado Livre armazena o seu estoque de produto lá. Então, como é que funciona? Eu mando meus produtos, eles ficam alocados lá dentro do Mercado Livre. Quando sai uma venda, o próprio Mercado Livre pega meu produto no estoque, embala a etiqueta e despacha direto para o cliente final de lá. Então, ele cuida da minha operação de expedição para mim. A logística fica toda a carga dele. Toda a carga dele. Você tem que fazer só uma primeira entrega de um determinado volume. Lote de produtos que fica alocado lá e o restante ele que cuida para você. Só que, ó que louco. Imagina você ter um negócio que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. É isso que é uma loja no Mercado Livre. Então hoje eu tô dormindo, eu acordo, eu já ganhei dinheiro dormindo. Tem venda lá, o pessoal que tá de madrugada lá mexendo no Mercado Livre e comprando. Eu acordo hoje e já vendi R$1.000, R$2.000 dormindo. Então realizei quem começa já consegue fazer isso ou não? Você tem que ter determinado score, já tem que ter vendido tantos de um produto. Não, para você ir pro fulfillment tem um passinho ali que você tem que passar até chegar lá. Não demora muito, dependendo de onde você tá. Se você estiver aqui em São Paulo, você vai conseguir ir mais rápido, tá? Só que o que acontece? Se sair uma venda no fulfillment 3 horas da manhã, o produto já está saindo do estoque, já está entrando na esteira, já está embalando e o caminhão que está saindo 6 horas da manhã já está saindo para entregar pro cara. Sensacional, hein? Não é igual a minha operação que se o cara comprar de madrugada, eu vou abrir a empresa 8 horas, vai embalar, às 4 da tarde vai vir a coleta do Mercado Livre, vai pegar para entregar. Não, é uma ultra agilidade de entrega. Se for no domingo, você não trabalha. Não trabalha, só na segunda. Exato, lá no Mercado Livre não, tá saindo direto, produto saindo de lá direto. Então, o que eles fazem? Quando o seu produto tá lá também no fulfillment, ele mesmo já posiciona melhor o seu anúncio dentro da plataforma. Provavelmente também porque a comissão deles é um pouquinho maior. Não, é a mesma coisa. A comissão é a mesma. Só que... Interessante isso, né? Só que, ó que louco. Não tem almoço de graça, né? Cara, eles cobram um armazenamento do seu produto lá. Só que, assim, é 0,0003 etapas por dia. E você passa a ter uma agilidade gigantesca. Só que, ó que maluco. O que eu acredito que seja a lógica do fulfillment, tá? Se o produto está sobre o meu domínio, tem o erro, tem a possibilidade de eu não ter um produto, de eu ter furo de estoque, certo. Tem a possibilidade de eu enviar atrasado, o meu envio vai ser mais demorado, eu posso cancelar o produto porque eu não tenho, então eu posso causar uma má experiência para o cliente. Lá não, o meu produto já está sobre o domínio dele. Eu posso mandar errado, tipo, o cliente pediu um tamanho P, o cara da expedição cagou lá, mandou o M. Tá. Então ele já tem o produto no domínio dele. Ele já sabe que ele não vai atrasar, que ele não vai cancelar o pedido, que a logística vai ser rápida.
Então a experiência para o cliente dele vai ser melhor dele comprar do Fulfillment. E aí o que ele pega? Os anúncios que estão no Fulfillment, ele posiciona melhor dentro da plataforma. E os dois ganham aqui, né? Porque a Mercado Livre continua sendo uma grande referência, porque, nossa, comprei de manhã, recebi à noite, eu comprei à noite, recebi de manhã, Sim. E você vai ganhar seu score, sua comissão, e seu produto está girando lá na plataforma. É uma parceria que funciona muito bem. E, cara, quando você vê esse vídeo aí, você vai ver a loucura que é. São, cara, milhares e milhares de produtos lá dentro. Só que é um negócio que funciona muito perfeito. Você mandou 100 peças para lá, eles vão contabilizar, vai aparecer no sistema para você, ó, recebemos 100 peças, tal, contabiliza, gera estoque. Você consegue acompanhar a venda, quanto tem de estoque lá e tudo funciona perfeitamente. Esporadicamente acontece um erro no Fulfillment lá do cara comprar um item, eles errarem, mandarem outro, mas, cara, pelo tamanho que é e pela grandeza do negócio, é praticamente nulo o erro deles lá. Só um pouquinho mais lá na frente. Contabilmente, como é isso? Você manda como demonstração para eles, você não faz uma venda para o Mercado Livre. Não, você sua uma nota de transporte. Vai sair no final, né? Você manda uma nota de transporte para lá, aí seu produto fica alocado lá e seu certificado digital fica salvo na plataforma. Então, quando sai uma venda, automaticamente eles já geram a nota fiscal. Entendi. Mas não vai ser a nota Mercado Livre cliente usuário. Não, vai ser... é meu CNPJ para o cliente. Interessante. Então, ele é só um intermediador. Dentro do próprio Mercado Livre, e essa é até uma dúvida muito comum que as pessoas têm, como é que eu vou emitir nota? Não sei fazer isso, tal, né? O próprio Mercado Livre tem o faturador dele. Então, você cadastra lá o seu certificado digital lá dentro da plataforma, cadastra os dados fiscais do produto que você está vendendo. Quando sai uma venda, você aperta um botão lá, gerar nota fiscal. Ele já gera a nota fiscal e já libera a nota e a etiqueta para você. Legal. E aí vem o imposto para você pagar, né? Aí depois você pega as notas, manda para a contabilidade e tem o imposto para você pagar. Igor, vamos lá, a gente já está aqui uns 35 minutos. Eu queria que você desse algumas dicas aí para quem quisesse começar um negócio com o Mercado Livre ou Shopee, por favor. Legal. Cara, a primeira coisa comece com o que você tem familiaridade. Isso é um erro que as pessoas cometem muito. Tipo, o cara quer começar a vender online e ele acha que ele precisa vender um produto Master Blaster, Advancer, Pop Love, que ele não conhece, que ele não domina. Só que eu costumo dar um exemplo assim para as pessoas. Ó. Imagina que você gosta de jogar tênis. Sei lá, seu hobby é jogar tênis. Cara, você sabe muito mais do que uma pessoa que joga tênis precisa do que eu. Então, se eu for vender itens de tênis, eu vou meio que chutar lá. O que é? Raquete? Mas você sabe que o cara usa uma coisinha que ele usa um elastiquinho para prender na mão. Qual que é o tipo? Qual que é a marca que mais vende? Qual que é o modelo? O que eu posso montar kit que faz sentido pro cara? O que tá na moda? Então, assim, começa com o que você tem familiaridade. E para isso, usa o hobby que você tem, usa alguma expertise que você tem. Por quê? Porque você vai dominar sobre o produto. Certo. E você já vai saber as demandas sem antes nem pesquisar na plataforma. Você já conhece. Por exemplo, eu treinei Muay Thai, competi muito tempo, né? Eu sei hoje um cara que vai começar a fazer uma aula de Muay Thai, o que ele precisa ter. Sim. Então eu posso montar um kit, kit iniciação à aula de Muay Thai, por exemplo. Vai ter lá luva, caneleira, protetor bucal, E já o cara que está vindo que não conhece o mercado vai ter mais dificuldade de entender sobre isso. Então, a primeira dica é começar com algo que você tenha mais familiaridade. Exatamente. Igor, não tenho dinheiro para começar, mas eu quero começar, quero pôr o pezinho lá dentro, quero começar a entender como é que funciona esse mercado. Começa com as coisas usadas que você tem na sua casa que ainda estão em boas condições. O Mercado Livre tem o campo que você pode vender produtos usados lá dentro. Tá? Só que, claro, o produto tem que estar funcionando, né? E na hora de construir o seu anúncio, seja claro, coloque informações sobre o produto. O produto tem marcas de uso, o produto tem um arranhão, tem uma foto aqui, Mas o comércio de usados no Mercado Livre é muito forte. E às vezes você tem um violão que tá parado na sua casa que você já não toca faz 5 anos, você tem um videogame que você já não joga mais, você tem um tênis que você comprou e ficou apertado, você não usa, tá lá no armário. É dinheiro. Tudo você faz dinheiro. Então, às vezes, brincando, você levanta R$1.000 de capital com produto usado na sua casa. Interessante. E aí, dali, você parte para começar a comprar os seus produtos, né? E uma terceira dica seria que comece com orientação.
faça um curso, faça uma mentoria. Não é porque eu tenho a minha mentoria, não precisa ser nem a minha mentoria, mas procura conhecimento. Dicas. Por quê? Porque senão você vai ficar patinando e não vai sair do lugar. Vai errar no que todo mundo já sabe que não dá certo. E não precisa, né? Há uns 3 anos atrás, cara, você conseguia lá, sem experiência nenhuma, pegar um produto qualquer, jogar no Mercado Livre e vender. Hoje, as pessoas estão entendendo que o negócio do Mercado Livre não é, eu sou um vendedorzinho de Mercado Livre. Cara, tem gente faturando 20, 30, 50 milhões mês vendendo no Mercado algo Livre. Profissional, porque tem muito dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro na mesa. Então, cada vez menos tem espaço para amador lá dentro. Então, se você não começa com uma orientação, sabendo o que você tem que fazer, como dar esses primeiros passos, como acelerar esse processo, cara, você vai ficar ali rodando, patinando. Vai passar 6 meses, você não conseguiu ter um bom desempenho, você vai desistir. Você fala, esse negócio aqui não funciona para mim, não é para mim e tal. Então, invista em conhecimento, porque vai te encurtar tempo e vai acelerar o seu processo com toda certeza. Sensacional, sensacional. Igor, microfone livre aí. Fala o que você quiser pra galera, que a gente vai ter que encerrar aqui. Bora. Por causa do tempo. Eu costumo dizer assim, empreender no Brasil a gente sabe que é um desafio, né? Não é fácil. Então assim, cara, se você quer empreender em qualquer negócio, a gente tá falando aqui de vendas no Mercado Livre, mas cara, às vezes seu desejo é abrir um restaurante, é abrir uma consultoria, enfim, não sei, né? Cozinhar, quero ser um chefe. Cara, você vai precisar de desenvolvimento pessoal. Então comece com desenvolvimento pessoal. Se você não empreendeu ainda, não sabe ainda o que você vai fazer, começa com o desenvolvimento pessoal, que lá para frente você vai precisar dele. Igor, já comecei o meu negócio, o que eu faço? Então o desenvolvimento pessoal ele tem que estar andando em paralelo com a construção do seu negócio, porque não existe CNPJ grande com CPF pequeno. Certo. A sua empresa vai ser o que você é como pessoa. Você tem uma mentalidade pequena, a sua empresa vai ser sempre pequena. Quanto mais você cresce como pessoa, desenvolve novas habilidades, se desenvolve como pessoa, mais a sua empresa vai crescer. É fato. A importância daquele alicerce que a gente falou no começo. Você com certeza conhece várias pessoas, vários empresários de sucesso. Você conhece algum deles que seja um cara com baixo nível de conhecimento, com baixo nível de instrução? Não tem. Não existe. Todos são aqueles caras fora da curva que falam aquelas coisas. Fala, caramba, a ideia do cara que buscaram conhecimento, que avançaram, enfim. E outra, esteja preparado para passar por desafios. O empreendedor de sucesso, ele é o melhor resolvedor de problema. Quanto mais resolvedor de problema você for, melhor empreendedor você vai ser. Sim, mais chance de sucesso. Mais chance de sucesso. Agora, se for aquele cara que qualquer probleminha seja, céus, azar, Se a cabeça não estiver focada em resolução de problema e cada problema que virar um martírio para você, que você fica uma semana remoendo. E você leva isso para a empresa, fica todo mundo também down, não pode. Não dá. Então é foco na resolução de problema. Lá na minha empresa, assim, Igor, caiu o mundo aqui. Eu falo, beleza, o que a gente vai fazer para erguer o mundo de novo? Foco na resolução do problema. Vamos para Marte. Caiu, mas por que caiu? Meu Deus, e agora? Lógico que a gente tem que avaliar para não deixar isso acontecer novamente. Mas a minha cabeça está sempre no que eu tenho que fazer para resolver esse problema. E é por isso que as coisas fluem. Então, se você tiver essa conciliação de aprender a resolver problemas e se desenvolver, estar em cursos, em mentorias, em mastermind, em ambientes onde tenham outros empresários, é questão de tempo até que você tenha sucesso ali no negócio que você fez. Gostei desse tema e vou chamar você para a gente conversar um pouquinho mais aí sobre essa questão do coach, da formação, do renda extra, né? Sim. Trazendo algo diferente para o nosso público. Bora, conta comigo. Igor, obrigado. Foi um prazerzão aí conversar com você. É bom até comparando aí com o Arnold Schwarzenegger. O cara que tem engenharia, puxa, chegou no topo, não quero mais. Aí entrou lá no Donuts, subiu, chegou no topo, veio uma pandemia que não deixou você crescer mais ainda. Acabou. Bom, agora eu vou ser um cara do mercado digital. Puta, tá no topo. Parabéns, vai ter palma pra você. Você é um cara de sucesso. Só falar uma curiosidade aqui, né? Que o pessoal tem muita dúvida. Por exemplo, eu larguei a engenharia para empreender, não é porque eu não gostava de engenharia. Muita gente vai empreender porque não gosta do que faz, né? Sim, cara, pelo contrário, eu gostava da engenharia, gostava de onde eu trabalhava, gostava do ambiente, gostava de fazer o que eu fazia.
Só que eu não enxergava o resultado financeiro que eu gostaria de ter como pessoa. Mas é porque aí você estava com a mente já em totalmente outro lugar. modificada. É, Totalmente. mas é isso, Você cara, bateu obrigado. na tecla. Cuidem da mente, né? Cuida da mente, precisa. Olha que recado interessante. Igor, obrigado e obrigado, pessoal, por vocês participarem desse nosso bate-papo aqui, sempre trazendo novidades para vocês. Esse foi mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Por favor, dê um clique no sininho, dê um joinha, siga a gente aí nas mídias digitais, nossos contatos estarão aqui embaixo e até o próximo Vox Talk. Um abraço. Abraço.